Irei apresentar a vocês agora o que seria, em teoria, o primeiro tarô provavelmente criado por Michelino da Bezos, baseado no padrão Minchiatti de Milão. Irei começar com a série de trunfos, dos quais restaram apenas 11 das 16 cartas. Segundo esta teoria, faltariam, portanto, mais 5 cartas para completar a série de 16 trunfos. Infelizmente, com o passar do tempo e a falta de cuidado de seus donos, tais cartas se perderam para sempre. Mas com o avançar dos nossos estudos, tentaremos descobrir aqui, ainda neste vídeo, quais seriam essas 5 cartas faltantes. Logo após a identificação dos trunfos, irei também mostrar a vocês o que restou das 4 séries de 16 cartas, referente aos 4 naipes: moedas, espadas, taças e bastões. Agora vamos às características básicas do que seria o tarô de Visconti di Modrone. É interessante notar que as cartas referentes aos trunfos e às figuras, todas elas possuem um fundo dourado, enquanto as cartas dos números têm um fundo prateado. As dimensões de todas as cartas são de aproximadamente 18,9 por 9,8 centímetros, portanto bem maior do que o padrão atual de um tarô considerado tamanho grande, que seria em torno de 15 por 8 centímetros. Vamos começar apresentando a primeira dupla de cartas, que seria a mais fácil de identificar, por ser a base de todo o trabalho de Michelino, representando ainda um elo entre os trunfos e as cartas referentes aos 4 naipes. Observem. O primeiro trunfo a ser mostrado é a carta da Imperatriz. Notamos que a figura da Imperatriz vem acompanhada de 4 meninas. O número 4 faz referência aos 4 naipes, que formam a estrutura básica de todos os baralhos do padrão Minchiatti. Enquanto que, pelo fato de serem meninas, enfatizam que a Imperatriz representa a figura de uma mãe. Conclui-se, portanto, que o conjunto expressa claramente uma família, composta da Imperatriz como mãe, que seria a cabeça indiscutível da família, e de suas filhas, o seu legado, que seria o reino, também simbolizado pelo número 4. O outro detalhe importante é o vestido da Imperatriz, que está coberto de flores. Filippo Maria usou esta simbologia para indicar a sua própria filha como o legado legítimo dele. O próximo trunfo que faria par com a carta da Imperatriz seria também uma outra carta fácil de identificar, a do Imperador. Vemos ele também sendo acompanhado por 4 meninos, só que nesse caso cada um dos meninos representa um dos 4 reinos tradicionais do Sacro Império Romano: o Reino do Norte, que seria a Alemanha, o Reino do Oriente, a Boêmia, o Reino do Oeste, a Borgonha, e o Reino do Sul, que seria a Itália. Isso se deve ao fato de que o imperador tem a águia imperial, o símbolo do Sacro Império Romano, ilustrado em seu peito e também no seu chapéu. Vemos ainda no próprio imperador um retrato de Sigismundo, o último sacro imperador romano, que morreu em 1437. O que isso tudo quer dizer? Se observarmos mais atentamente, veremos que o menino inferior esquerdo, que representa o Reino do Sul, a Itália, tem em sua túnica escrito o lema da família Visconti, a buon diritto, que significa legitimamente. Isso quer dizer que, na verdade, Filippo Maria Visconti reconhece e respeita seu lugar no Império, da mesma forma que cada um dos 4 meninos desse trunfo representa cada um desses reinos, assim como em cada naipe vemos encabeçado por um rei, que como tal também é representante de um dos 4 reinos. Antes de continuarmos com a identificação dos trunfos seguintes, é importante ter em mente que Michelino provavelmente elaborou uma determinada série de trunfos com base na obra de Petrarca, o I Trionfi, onde descreve a alma evoluindo à medida que combate os próprios vícios utilizando as virtudes. De acordo com a República de Platão, obra que Petrarca se inspirou para criar o seu poema, temos no primeiro nível a parte da alma representada pelo desejo, que seriam as necessidades mais básicas do ser humano. Essas necessidades instintivas são combatidas pela virtude da temperança. Já no segundo nível, Platão descreve a vontade da alma que tem a necessidade da fama, ou de tornar-se um herói.
e que automaticamente seria combatida pela virtude da força, que seria o uso da coragem para contrabalancear a sua vontade. No terceiro e último nível, Platão descreve a terceira parte da alma referente à razão, que está lutando pela última virtude, a justiça. Ele sugere o uso da virtude da prudência contra a razão. Portanto, teríamos aí as 4 virtudes de Platão: temperança, força, prudência e a mais forte e superior a todas, a justiça. Já na obra de Petrarca, ele organiza o seu poema de maneira semelhante e com a alma humana também lutando pela virtude da justiça em 3 níveis. A cada nível ele descreve primeiro um vício ou uma força do mal que ameaça a alma. Depois ele descreve uma virtude, uma força do bem, que consegue superar esse vício. Em cada nível seguinte temos um vício ainda mais forte, que é a virtude do nível anterior, e novamente uma virtude que supera esse vício. Assim, o poema completo consiste em 3 níveis. Em cada nível temos um par formado por um vício e uma virtude, formando no total 3 pares de 3 vícios e suas respectivas virtudes. Eles são apresentados como uma procissão triunfal, onde cada par de um nível superior triunfa sobre o par de nível inferior. No primeiro nível, Petrarca descreve o amor como um amor físico ou um desejo sexual. Por isso o amor é considerado um vício. O amor é triunfado pela virtude da castidade. Na obra de Platão é correspondente à temperança. No próximo nível surge um novo mal que triunfará sobre o amor, que seria a morte, ou seja, ela fatalmente separaria 2 pessoas apaixonadas. A morte, por sua vez, é triunfada pela fama, pois se você for um exemplo de vida, a sua fama sobreviverá depois de sua morte. A correspondência na obra de Platão é a virtude da força. No terceiro nível surge a única força do mal capaz de triunfar sobre a fama, o tempo. O tempo corrói tudo, até mesmo a lembrança de quem você já foi um dia. Então a fama com o tempo desaparecerá. Mas mesmo o tempo não pode triunfar para sempre, pois perante a Deus, quando os feitos de uma pessoa forem lançados à luz do juízo final, toda a alma terá sua chance de evoluir através da última virtude, a eternidade. Na obra de Platão, essa virtude seria correspondente à prudência. No momento em que ocorre o último julgamento, aqueles que forem julgados positivamente serão eternamente unidos a Deus. Então vemos que no fim dos 2 poemas, a alma é levada à última e mais forte de todas as virtudes, a justiça. É bem provável que Miquelino tenha criado pelo menos 6 trunfos baseados no poema E Triunfe. Seguindo a descrição desse poema, teremos no nível mais baixo, representando o primeiro vício, o trunfo do amor. Lembrando que este tipo de amor é o equivalente ao vício da luxúria ou do desejo sexual. No poema E Triunfe, o amor é representado por um jovem nu desfilando em uma carruagem. Na carta do tarô Visconde de Modrone, vemos 2 pessoas, um homem e uma mulher de mãos dadas. A mulher está com um vestido dourado, coberto de flores, símbolo da casa Visconde. O homem está usando uma túnica azul escuro, com uma estampa de uma fonte estilizada, símbolo pessoal de Francesco Sforza. Os 2 estão de pé embaixo de uma capa protetora, tipo um guarda-sol. Esse guarda-sol é delimitado pelos brasões das famílias Visconti e Savoia, as famílias de Filippo Maria Visconti e de sua esposa Maria de Savoia, indicando uma proteção, uma cobertura dada por ambas famílias. Porém, o vínculo entre Filippo Maria Visconti e Maria de Savoia também era estratégico, ou seja, não havia amor nesse casamento. No guarda-sol está escrito em dourado a palavra amor. Devido ao desgaste sofrido, não está muito visível. Acima do guarda-sol está voando um cupido, uma divindade mitológica cega e nua, sendo considerado o deus do amor. Entre o casal está um pequeno cão, símbolo da fidelidade. Mas a realidade é outra. Filippo Maria era um homem cínico, e ele deixou isso ser expresso nesses cartões.
Filippo Maria não tinha falsas expectativas. De fato, o casal representa sua filha ilegítima Bianca Maria, que está concluído um acordo de casamento com Francesco Sforza. E é com o casamento que se confirma a legitimidade, a fim de deixar para sua filha o seu legado. É por isso que este acordo tem a proteção de seu pai, Filippo Maria Visconti, e de sua madrasta, Maria de Savoia. Mas o que prova que é só um acordo é o Cupido. Ele está com os olhos vendados, mostrando que o amor é cego. Ele também está em uma atitude passiva, ou seja, não está atirando nenhuma de suas flechas de amor. Portanto, não existe amor neste acordo. Porém, o acordo conclui-se com os olhos do casal bem abertos e de forma bem consciente. O cachorro, no entanto, simboliza outra coisa para Filippo Maria. Ele é uma referência de sua própria noite de núpcias, onde ele ouvia um cachorro latindo. E para Filippo Maria, que era um homem muito supersticioso, esse era um péssimo sinal, pois foi a primeira e a última vez que ele dormiu junto com sua esposa sob o mesmo teto. Então temos aí a conclusão. Filippo Maria queria deixar bem claro que o casamento era um acordo entre as famílias Visconti e Sforza. E isso não tinha nada a ver com amor. Isso só aconteceu apenas para obter vantagens estratégicas. Naquela época, dentro de um casamento nobre, o amor é considerado um vício, apenas um desejo sexual, onde o casal deveria priorizar os interesses do Estado. O homem ou a mulher que se conserva casto para o casamento de interesses é como se fosse um triunfo do intelecto sobre a emoção, uma virtude que ninguém realmente quer. Então aqui nesta carta, neste caso, o amor já está sendo conquistado pela virtude da castidade. No entanto, é a carruagem que melhor simboliza esse triunfo. A castidade é a vitória sobre a luxúria e o desejo carnal, com Bianca Maria Visconti representando essa nobre virtude. Na atualidade, a castidade não é mais considerada uma virtude, mas naquela época, no final da Idade Média e no início da Renascença, ela era definitivamente uma virtude. E Filippo Maria Visconti provavelmente ficou muito satisfeito por ter sua filha representando essa virtude. No trunfo da castidade, vemos uma bela jovem sentada dentro de uma carruagem em posição de vitória. Ela está usando um vestido dourado e tem na cabeça uma coroa do estilo piuma, de onde saem galhos de louro e palmeira, símbolo pessoal de Filippo Maria Visconti. Então esta dama representa claramente Maria Bianca Visconti. Não dá para ver muito bem, mas ela também segura em sua mão um disco dourado representando um sol radiante. Na frente deste sol tem uma pomba em cima de uma faixa. Na faixa, o texto está ilegível, mas normalmente estaria escrito o lema da Casa Visconti, a buon diritto, ou seja, legitimamente, significando que Bianca atingiu seu objetivo de se tornar a legítima herdeira do trono. O conjunto todo deste disco dourado é símbolo comum à pessoa de Gian Galeazzo Visconti, que é o pai de Filippo Maria Visconti. E isso seria outro indício de que a dama representaria Bianca Maria Visconti, ou seja, era chegada a hora dela de triunfar sobre o amor. A próxima carta seria a morte, que vence a castidade. Nela vemos um esqueleto sentado em um cavalo acinzentado, colhendo com sua foice as almas de um rei, de um padre e de pessoas comuns, homens e mulheres, não fazendo distinção alguma. Todos irão ser subjugados perante a foice da morte. Em sua cabeça vemos um lenço branco. Aqui não se trata de uma venda, simboliza apenas a independência. Atualmente este símbolo ainda é amplamente utilizado. Exemplo disso é a bandeira da Córcega. O seu significado é alto e claro. A morte vence a castidade e o amor, ceifando um dos pares ou os dois. No entanto, quando as pessoas morrem, elas ainda permanecem entre nós, através de suas memórias e lembranças. Quanto mais famosa for a pessoa que morreu, mais tempo faria parte da nossa vida.
É por esse motivo que a virtude da fama triunfa sobre a força negativa da morte. Sabemos, no entanto, que não existe nenhum arcano do tarô moderno que simbolize a virtude da fama, mas novamente o Visconde de Modrone não é considerado um baralho de tarô tradicional. Está mais para um proto-tarô do que um tarô realmente. Tem muita gente que confunde o trunfo da fama com a carta do mundo dos tarôs modernos. Isso é devido por sua semelhança com outras cartas do mundo de outros baralhos. Mas se olharmos bem de perto, veremos que existem muitas diferenças. Nesta carta da fama, vemos em primeiro plano um cavaleiro em um cavalo que carrega orgulhosamente seu estandarte. A insígnia parece ser algo como uma cobra, talvez o brasão da família Visconti. A cena toda sugere uma lembrança, como uma pintura dos feitos de uma pessoa importante e que atingiu a coroação, ou seja, reinou em vida. Como prova disso, logo acima da cena, vemos uma coroa e acima dela vemos também, provavelmente retratado, o que seria a fama de Filippo Maria Visconti. A vida humana não é nada comparada ao tempo geológico, onde muitas civilizações surgiram e outras desapareceram para sempre, caindo no esquecimento completo. Essa força do tempo corrói tudo, até mesmo a história da família Visconti. Mas o tempo não é tão facilmente representado nos tarôs modernos. Acontece que neste padrão, vamos encontrar no trunfo do eremita a representação da força destrutiva do tempo. Observe que este eremita não está segurando em uma das mãos uma lanterna, como nos baralhos tradicionais. Na verdade, está segurando uma ampulheta, um artefato antigo para a medição do tempo. Então temos aí um velho segurando uma ampulheta na mão, que é a forma mais clássica de representação do tempo. Está certo que esta carta que apresento a vocês é de uma versão restaurada, pois a original se perdeu para sempre. Mas sem dúvida a original seguiria o mesmo padrão de baralhos ainda mais antigos, e que se via em ilustrações nas cartas de Tarocchio, um baralho de tarô feito em Bolonha, e nas cartas de Minchiati, de Milão, desse mesmo padrão. Por incrível que pareça, na fé cristã há lugar para a reencarnação e também para a vida eterna. A vida eterna não é relacionada ao tempo e nem ao juízo final, que seria mais um símbolo da última etapa evolutiva da alma. Uma alma indigna que vai para o juízo final poderia ser enviada ao purgatório ou poderia ter uma nova chance de mudança, reencarnando em outro corpo. O último julgamento ou juízo final é a porta de entrada para a eternidade, e é por isso que esse processo não está sujeito à força do tempo. Qualquer alma que mereça isso pode ter o seu juízo final no momento em que deixar o seu corpo físico para trás. É por isso que a Igreja Católica Romana pode proclamar os santos, almas cujas vidas são tão exemplares que os funcionários da Igreja acreditam que estão sempre com Deus. Depois do juízo final, uma vez no céu, o tempo não existe mais. Esse é o triunfo da eternidade sobre o tempo. Também para o trunfo da eternidade não temos problemas para encontrar sua representação no padrão Visconde de Modrone. Na carta que hoje chamaríamos de julgamento, vemos dois anjos com trombetas. Eles estão carregando uma faixa. No estandarte à esquerda temos o símbolo da pomba e do sol da família Visconti. E no estandarte direito vemos o símbolo da fonte estilizada da família Sforza. Os anjos estão pairando logo acima de um cemitério, onde tem uma figura barbada, provavelmente representando Jesus Cristo. Ele estaria ressuscitando os mortos, que seriam as outras figuras que ali se encontram. No topo da carta está escrito em latim e em letras douradas, surge ad judicium, que traduzindo seria a ascensão ao julgamento. Isso significa que a alma, depois de julgada, tem o seu resultado definido por toda a eternidade. Por essa razão, esta carta é uma representação fidedigna para o triunfo da eternidade sobre o tempo. Por fim, logo após a subida ao julgamento final, a alma alcança a última etapa, que é a justiça, onde o seu significado já está implícito nessa mesma carta, ou seja, é no momento do julgamento que se faz justiça.
ou a alma é salva ou é condenada. Seja qual for o resultado, isto será por toda a eternidade.